Boa noite. Que Jesus nos ampare. Sempre gratos a Deus pela oportunidade que nos concede. Vibremos amorosamente por tantos irmãos que sofrem, encarnados ou desencarnados. Que os ensinamentos desta noite nos iluminem o entendimento e fortaleçam o nosso propósito na prática do bem, do amor e da construção da verdadeira alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, itens de 4 a 7, Reuniões Espíritas. Então temos palavras de Jesus que encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. E Kardec faz um prefácio onde ele explica essas palavras do Cristo, que são as reuniões espíritas, e depois a prece para iniciar e para encerrar. Vamos ver o prefácio. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio do seu pensamento. Então, espíritos de condição podem atender a vários lugares, estarem juntos, irradiando, atendendo em vários lugares. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior número ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele poderia ter dito em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Então, a união, o mesmo desejo do bem, estar realmente reunidos em nome de Jesus. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse atenderei a qualquer que me chame, é porque exige antes de tudo o amor do próximo,
do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade, por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Acompanhemos então a prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta ou de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao espírito de... Geralmente nós pedimos a Frei Fabiano, aos bons espíritos, Nosso guia espiritual, espírito protetor, para nos assistir e velar por nós. No livro Instruções Psicofônicas, que traz várias mensagens de diversos espíritos e foram recebidas pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier e gravadas porque depois foram compiladas neste livro por trazerem valiosos ensinamentos. No prefácio de Emmanuel, queremos destacar a palavra sábia do autor espiritual quando ele diz: Irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu, e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os ombros da carne, a alma que amou e elevou-se renasce, plena de alegria na vida eterna, qual esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois de curto estágio na terra, estareis conosco na triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros,
Educai-vos, aprendendo e servindo, e buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia, roguemos a Deus nos abençoe. Emmanuel. Agora vamos trazer deste livro uma mensagem do Espírito Pedro de Alcântara, o Frei Pedro de Alcântara, Reflexões, no capítulo 11 deste livro. E Arnaldo Rocha explica: a hora habitual das instruções na reunião da noite 20 de maio de 1954, fomos honrados com a visita do grande instrutor que conhecemos por Frei Pedro de Alcântara, animador de nossos estudos e tarefas desde a primeira hora de nossa agremiação, e que, apesar de sua elevada hierarquia na vida superior, não desdenha o socorro aos irmãos em sofrimento, inclusive a nós mesmos, insignificantes aprendizes da verdade. Com a sabedoria que lhe é peculiar, em sua mensagem psicofônica, inclina-nos à responsabilidade e à meditação, para que saibamos valorizar o tempo e o serviço como empréstimos do Senhor. Então, para que saibamos valorizar o tempo e a oportunidade do serviço como empréstimo do Senhor. Vejamos as palavras do Frei Pedro de Alcântara. Filhos, clareando consciências alheias, defendamo-nos contra a dominação das trevas. Vem e segue-me, diz o Senhor ao apóstolo. Levanta-te e anda, recomenda Jesus ao paralítico. Para justos e injustos, ignorantes e sábios, o chamamento do Cristo é pessoal e intransferível. O Evangelho é serviço redentor, mas não haverá salvação para a humanidade sem a salvação do homem. No mundo, é imperioso refletir algumas vezes na morte, para que a existência não nos seja um ponto obscuro dentro da vida, porque o Espírito desce à escola terrena para educar-se educando. Dia a dia, milhares de criaturas tornam a pátria espiritual. Esse caiu sob o fio da espada, aquele tombou ao toque de balas mortíferas. Alguns expiram no conforto doméstico, muitos partem do leito rijo dos hospitais. Todos imploram luz, mas, se não fizeram claridade em si mesmos, prosseguem a feição de caravaneiros ocultos na sombra. Não valem títulos do passado, nem exterioridades do presente. Esse deixou o ouro amontoado com sacrifício. Aquele renunciou ao consolo de afeições preciosas. Outro abandonou o poder que lhe não pertencia. Aquele outro ainda foi arrancado à ilusão. Quantas vezes examinais conosco essas pobres consciências em desequilíbrio que a ventania da renovação vergasta no seio da tempestade moral. É por isso que, sob a invocação do carinho e da confiança, rogamos considereis a estrada percorrida. Convosco brilha abençoada oportunidade. O Espiritismo é Jesus que volta ao convívio da dor humana. Não sufoqueis a esperança na corrente das palavras. Emergi do grande mar da perturbação para o reajuste indispensável. Não julgueis para não serdes julgados, porque seremos medidos pelo padrão que aplicarmos à alheia conduta. Ninguém sabe que forças tenebrosas se congregaram sobre as mãos do assassino. Ninguém conhece o conteúdo de fel da taça que envenenou o coração arremessado ao grande infortúnio. O malfeitor de hoje pode ser o nosso benfeitor de amanhã. Desterrai de vossos lábios toda palavra de condenação ou de crítica. Desalojai do raciocínio e do sentimento toda a névoa que possa empanar a luminosa visão do caminho.
Somos chamados ao serviço de todos e a nossa inspiração procede do Senhor, que se converteu no escravo da humanidade inteira. Filhos, urge o tempo. Sem o roteiro da humildade, sem a lanterna da paciência e sem a bênção do trabalho, não alcançaremos a meta que nos propomos atingir. Quão fácil mandar, quão difícil obedecer. Quanta simplicidade na emissão do ensinamento e quanto embaraço na disciplina aos próprios impulsos. Jesus ajudou. 2 grandes e inesquecíveis palavras bastam para cessar a revolta e congelar-nos qualquer ansiedade menos construtiva. Se Jesus ajudou, por que haveremos de perturbar? Se Jesus serviu, com que privilégio exigiremos o serviço dos outros? Reunimo-nos hoje em velhos compromissos. Digne o Senhor alertar-nos na reconstituição de nossos destinos. Não vos pedimos senão a dádiva do entendimento fraterno, com aplicação aos princípios que esposamos, reconhecendo a insignificância de nossas próprias almas. Somos simplesmente um amigo. Não dispomos de credenciais que nos assegurem o direito de exigir, mas rogamos observeis os minutos que voam. Desdobrar-se-ão os dias e a perda de nossa oportunidade diante do Cristo pode ser também para nós mais distância, mais saudade, mais aflição. Não aspiramos para nós outros senão a felicidade de amar-vos, desejando-vos a beleza e a santidade da vida. Aceitamos nosso trabalho e nossa lição. Quem foge ao manancial do suor costuma encontrar o rio de lágrimas. Aqueles que não aprendem a dar de si mesmos não recolhem a celeste herança que nos é reservada pelo Senhor. Filhos de nossa fé, urge o tempo. Isso equivale a dizer que a cessação do ensejo talvez não tarde. Façamos luz na senda que nos cabe percorrer. Retiremo-nos do nevoeiro. Ouvidemos o passado e convertamos o presente em glorioso dia de preparação do futuro. E que Jesus, em sua infinita bondade, nos aceite as súplicas, revigorando-nos o espírito no desempenho dos deveres com que fomos honrados à frente do seu incomensurável amor. Pedro de Alcântara. E finalizando, vamos ver a prece então para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Frente a tantos que estão retornando à pátria espiritual, temos pensado mais em nosso próprio desencarne? Nossa bagagem está pronta para a derradeira partida? Não percamos tempo, enquanto aqui estivermos, façamos o nosso melhor, com amor, paciência, aprendendo a servir com alegria. Valorizemos o tempo que Deus nos concedeu nesta escola abençoada. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos nessa noite, nesse encontro,
buscarmos no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor de Leon Denis. Leon Denis, que foi um continuador de Allan Kardec e que nos traz também páginas, estudos profundíssimos, maravilhosos. Neste livro, ele fala sobre a revelação pela dor. Ele fala sobre a necessidade de termos uma fé robusta, porque se essa fé nos falta, com certeza nos momentos mais difíceis, em que temos que recorrer à fé, e quando não temos, imaginem então nos momentos mais difíceis. Se nos falta essa fé robusta, viveremos situações muito angustiantes em nossas vidas. Então vamos ao texto dele. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Que consolações podem o materialismo e o ateísmo oferecer ao homem atacado de um mal incurável? Que dirão para acalmar os desesperos, preparar a alma daquele que vai morrer? De que linguagem usarão com o pai e com a mãe ajoelhados diante do berço do filhinho morto, com todos aqueles que vêm descer a cova os equifes dos entes queridos? Aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Muito interessante essa colocação de Leon Denis, quando muitos enaltecem as doutrinas do materialismo, do ateísmo, né? Como sendo a busca dos intelectuais que usam a razão. E, na verdade, o que essa doutrina, o que essa crença tem a oferecer nesses momentos aqui que ele citou? O que dizer a um pai e a uma mãe ajoelhados diante de um berço de um filhinho morto? Né? Que diremos àquele que está com uma doença incurável? A dor, continua ele, não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Então a melhor doutrina, evidentemente, que é aquela que explica a razão da dor e como aliviar esta dor. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Se o universo não é mais do que um campo fechado, unicamente acessível às forças caprichosas e cegas da natureza, uma odiosa fatalidade nos esmaga. Se não há nele nem consciência, nem justiça, nem bondade, então a dor não tem sentido, não tem utilidade, não comporta consolações. Só resta impor silêncio ao nosso coração despedaçado, porque seria pueril e vão importunar os homens e o céu com os nossos lamentos. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos estreitos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não há esperança para aquele que sofre. Não é verdadeiramente coisa estranha a importância de tantos sábios, filósofos, pensadores há milhares de anos para explicarem e consolarem a dor, para não-la fazerem aceitar quando é inevitável? Uns a negaram, o que é pueril, quer dizer, infantil, não é? Outros aconselharam o esquecimento, a distração,
o que é vão e covarde quando se trata da perda dos que amamos. Então, aqueles que negam a existência da continuidade da vida, né? Acabam muitas vezes esses sábios, esses filósofos, esses pensadores aconselhando a esquecer-se aquele que partiu, né? Aconselhando a distração, mas isso, como ele diz, é uma covardia, né? Quando se trata da perda de quem amamos, porque não devemos esquecer a quem amamos, aliás, se esquecemos é porque não amamos, e muitas vezes se impor um esquecimento até para se poupar de um sofrimento também não é saudável, porque quando a dor nos chega, quando a dor nos visita, quando a dor nos alcança, existe um processo. É um processo de aprendizado com aquela dor que vai doer, mas é necessário que se passe aquele tempo da dor. Aqueles que buscam enganar-se a si mesmos, muitas vezes através de uma distração exagerada, através de medicamentos que o entorpeçam, fatalmente lá adiante trarão consequências, sentirão as consequências desse ato indevido, né? Mas um ato muitas vezes aconselhado, quando nós temos que viver os momentos de alegria, os momentos de dor da mesma forma, dentro do tempo razoável, do tempo necessário e buscando fugir sim do desespero, porque aquele que confia, aquele que tem uma fé robusta, sofre, mas não se desespera. Em geral, continua Leon Denis, tem nos ensinado a temê-la, temer a morte, temer a dor, né? Temer a dor, a receá-la e detestá-la. Então, ensinam-nos, aqueles que buscam o materialismo, ensinam a detestar a dor e a fugir dela, quando na verdade a dor é estranho, mas ela é abençoada porque é ela que nos encaminha, é ela que nos corrige, é ela que nos trabalha os sentimentos. Quando bem vivida. Bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Por isso, em torno de nós, nas relações cotidianas pobres, banais e infantis, se tem tornado as palavras de simpatia, as tentativas de consolação prodigalizadas àqueles que a desgraça tocou. Que frias palavras nos lábios, que falta de calor e de luz nos pensamentos e nos corações. Que fraqueza, que inanidade nos processos empregados para confortar as almas enlutadas, processos que antes lhes agravavam, processos que antes lhes agravam e redobram os males à tristeza. Tudo isso resulta unicamente da obscuridade que envolve o problema da dor, dos falsos dados vulgarizados pelas doutrinas negativistas e por certas filosofias espiritualistas. Com efeito, é próprio das teorias errôneas desanimarem, acabrunharem, ensombrarem a alma nas horas difíceis, em vez de lhe proporcionarem os meios de fazer frente ao destino com firmeza. E as religiões? Podem perguntar-nos. Sim, sem dúvida, as religiões acharam socorros espirituais para as almas aflitas. Todavia, as consolações que oferecem assentam numa concepção demasiadamente acanhada do fim da vida e das leis do destino, como já por nós foi suficientemente demonstrado. Ele se refere a outras páginas do livro, páginas anteriores. As religiões cristãs, principalmente, compreenderam o papel grandioso do sofrimento, mas exageram-no
desnaturam-lhe o sentido. O paganismo exprimia a alegria. Seus deuses coroavam-se de flores que presidiam as festas. Entretanto, os estoicos, e com eles certas escolas secretas, consideravam já a dor como elemento indispensável à ordem do mundo. O cristianismo glorificou-a, deificou-a na pessoa de Jesus. Diante da cruz do Calvário, a humanidade achou menos pesada a sua. A recordação do grande supliciado ajudou os homens a sofrer, a morrer, todavia, levando as coisas ao extremo. O cristianismo deu a sofrer, o cristianismo deu à vida, à morte, à religião, a Deus, aspectos lúgubres, às vezes terrificantes. É necessário reagir e restituir as coisas a seus termos, porque em razão dos próprios excessos das religiões, estas vêm a cada dia restringir-se o seu império. O materialismo vai conquistando pouco a pouco o terreno que elas têm perdido. A consciência popular se obscurece, a noção do dever desfaz-se por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e da evolução humana. Então as religiões precisam evoluir no seu entendimento, buscando um entendimento mais claro dos verdadeiros ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque interpretações que se afastam da razão acabam levando muitos ao materialismo. Muitos se afastam de muitas religiões pela forma com que se interpretam os textos, afastando-se da coerência e da razão. Leon Denis continua: diremos por isso aos sacerdotes de todas as religiões: alargai o círculo de vossos ensinamentos, dai ao homem uma noção mais extensa de seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve atingir. Fazei-lhe compreender que sua obra consiste em construir por suas próprias mãos, com a ajuda da dor, a sua consciência, a sua personalidade moral, e isso através do infinito do tempo e do espaço. Então, essa limitação a uma encarnação só, essa limitação a apenas um mundo habitado, tudo isso leva a questionamentos, a angústias, a um desgosto, afastando muitos da crença. Se na hora atual vossa influência se enfraquece, se vosso poder está abalado, não é por causa da moral que ensinais, porque a moral que as religiões nos trazem é a moral do Cristo. Então o problema não é a moral. É por causa da insuficiência de vossa concepção da vida, que não mostra nitidamente a justiça nas leis e nas coisas, e por conseguinte não mostra Deus. Vossas teologias encerraram o pensamento num círculo que o abafa, fixaram-lhe uma base demasiadamente restrita, e sobre essa base todo edifício vacila e ameaça desabar. Cessai de discutir textos e de oprimir as consciências. Saí das criptas onde sepultastes o pensamento. Caminhai e agi. Aqui ele fala às religiões que devem despertar para essa concepção mais profunda do destino do ser, da dor e do sofrimento. Lendo aqui, eu me lembrei do Dr. Eurípides Barçanufo, que não conseguia encontrar nos ensinamentos de Jesus, especialmente nos ensinamentos ali que ele proferiu no Monte das Bem-aventuranças,
as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, todas as bem-aventuranças, porque deles é o reino dos céus, tudo aquilo ele lia, mas ele não encontrava uma resposta saudável, um entendimento saudável para aquelas promessas que ele confiava, porque vinham de Jesus. Mas na sua mente muito inteligente, que buscava mais, ele não encontrava as respostas. Foi por isso que quando ele ganhou de um tio, que em contato, né, com médiuns, acabou ali por descortinar o entendimento na doutrina dos espíritos e entregou ao sobrinho Eurípides o livro Depois da Morte. E ele nos relata que ele passou a noite toda lendo esse livro Depois da Morte. Interessante que é também do Leon Denis. Ele leu esse livro e ele diz que ele não dormiu, né? Mas ele diz que ele teria dormido católico, né? Mas acordou espírita na manhã seguinte, porque aquela leitura que tomou ali as horas da noite fez com que ele compreendesse perfeitamente as leis divinas que nos regem, a interpretação correta dos ensinamentos de Jesus, especialmente nas bem-aventuranças. E Leon Denis continua: ergue-se, cresce e se alastra uma nova doutrina que vem ajudar o pensamento a executar sua obra de transformação. Esse novo espiritualismo contém todos os recursos necessários a consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair conjuntamente a estima do discípulo mais humilde e o respeito do gênio mais altivo. Então, ele está afirmando aqui que a doutrina dos espíritos trouxe uma revivência do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, de tal forma que alcançaria o mais humilde dos discípulos e o maior gênio, o respeito do gênio mais altivo, que busca ali nas páginas da doutrinas do espiritismo a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Pode ela satisfazer aos mais nobres impulsos da inteligência e as aspirações do coração. Explica ao mesmo tempo a fraqueza humana ao lado obscuro e atormentado da alma inferior entregue às paixões e proporciona-lhe os meios de elevar-se ao conhecimento e à plenitude. Então, quando as religiões perceberem, as diversas religiões, que elas devem rever algumas das interpretações, tudo se aclarará para todos, né? E que bem farão, né? Que bem farão as religiões, trazendo aos seus adeptos a leitura adequada de muitos ensinamentos de Jesus, que se tornam obscuros quando você nega a reencarnação, quando você nega a pluralidade das existências. Pode ela satisfazer, aliás, já foi. Finalmente, constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor. Na explicação que dá, nas consolações que vem oferecer ao infortúnio, acha-se a prova mais evidente, mais tocante de seu caráter verídico e de sua solidez inabalável. Bendita a doutrina que nos ajuda, quando chega a prova, a enfrentarmos uma doença incurável, porque vamos compreender que há uma razão para tudo isso. Bendita a doutrina que nos ajuda a curar, a acalmar a dor da perda de um afeto querido, porque sabemos que ele vive, que ele alcança nossos pensamentos, que compartilhamos os pensamentos e que não só nos encontraremos após a nossa morte do corpo físico, porque a vida continua, a vida é vida aqui e lá, né?
mas também nos ensina, nos dá a certeza de que durante o desprendimento, durante o sono, porque é como se cada noite nós morrêssemos por algumas horas, porque nós abandonamos o nosso corpo em nossas camas, nós temos a oportunidade dos reencontros, de matarmos a saudade, e muitos dirão, mas eu não me lembro. Graças a Deus que não lembramos, porque senão ao retornarmos a saudade se aguçaria e não faria bem para a continuidade do que temos que dar conta aqui junto dos que ficaram. Então, com muita gratidão no coração, que essas compreensões aliviem a tantos que choram, a tantos que sofrem. Que essa compreensão possa alegrar o nosso coração, mesmo em momentos em que a dor se faz presente, em que a dor faz morada em nossos corações. A alegria de compreendermos as razões da dor, os motivos do sofrimento e o aproveitamento do sofrimento, o que de bom ele pode nos trazer. Permita, meu Pai, que tudo se aclare, que sintamos o conforto em nossos corações. Tenhamos uma noite